Olá, meninos e meninas. Hoje nós vamos ver essa estrutura haikai. Hai significa brincadeira, kai, harmonia. Então, às vezes é um jogo com as palavras, né, em forma de brincadeira. Olha esse haikai. O velho lago, o ruído do salto da rã na água. Então, baixou. Parece que dá até pra gente ver, né? Um lago, o barulho, o ruído, a rã saltando na água. De origem japonesa, o haikai também conhecido como hokku, haikai ou haiku. É uma breve composição poética que tem raízes nas profundas relações do homem com a natureza. Esta arte obedece a uma forma estrutural de 17 sílabas poéticas ou fonemas, sons, distribuídos em 3 versos. O fundamento filosófico do haikai possui bases budistas, conceituando que neste mundo em que estamos tudo é transitório, tudo é passageiro, tudo é fugaz. Somos parte da natureza, sujeitos e feitos de mudanças contínuas, assim como as estações, outono, inverno, primavera e verão. Quer dizer que é um constante mudar, uma constante girar. O mundo não está estacionário, né? Nem as nossas vidas. Sobre o haikai. Haikai é um poema de origem japonesa que chegou ao Brasil no século XX. Sua origem está vinculada a uma poesia tradicional japonesa encadeada, chamada Renga. O Renga era uma espécie de desafio elegante no qual os poetas compunham estrofes uma após a outra. Aqui no Brasil nós não temos os repentistas, o repente, que vai compondo uma atrás da outra, tal, só que é uma maneira informal. O Renga já era mais elitizado, né? E o haikai é o nome que recebe essa prática exercida de modo menos formal, como o nosso repente, né? De uma forma menos formal. No Japão e na maioria dos países do mundo é conhecido como haiku. Os principais representantes japoneses são Basho, Buzun, Issa e Shiki. Esse tipo de poesia chega ao Brasil no final do século XIX, sendo apresentada à elite intelectual da época por meio dos relatos de viagens de autores franceses. Então, foram os franceses que trouxeram para o Brasil. Este é o Matsu Basho, é o maior representante do haikai, né? E olha um haikai dele. Ao sol da manhã, uma gota de orvalho, precioso diamante. O tanto que é conciso, o que é conciso? Enxuto, pequeno, com poucas palavras, mas parece que dá para visualizar o que ele está retratando. No Brasil, se torna popular a partir de 1970, com a produção de Paulo Leminski, né? E esse é o Paulo Leminski, e aqui o poema dele, que é famoso, esse estrela cadente aqui, ó. A estrela cadente me caiu ainda quente na palma da mão, né? Também dá, parece que para sentir o que ele está expondo. Milor Fernandes, o estilo dele já era muito humor, né? Então ele usava o haikai com humor. Probleminhas terrenos. Quem vive mais, morre menos. Milor, que ele está falando aí. Quem vive com alegria, quem vive, não fica preso a coisas pequenas, ele morre menos, envelhece menos, né? Que às vezes a velhice
ela tá na cabeça. E as pessoas vão se entregando, né? Quando não se vive bem. A principal característica do haikai é ser conciso e simples, sem ostentação e escrito com palavras de fácil compreensão. Como eu disse, é um poema formado por 17 sílabas poéticas ou sons, distribuídas em 3 fases, geralmente assim, 5, 7 e 5. A sílaba poética, se vocês não estão lembrados, é a menor parte de qualquer frase pronunciada. Não nasce do texto, escrito com letras do alfabeto, mas do som que damos a palavras quando falamos. Por isso, para identificar as sílabas poéticas, é preciso ler o texto em voz alta e vai dando aquela musicalidade. Você conta a partir dos sons e não a partir das sílabas por escrito, tá? No haikai não há rima, nem título. Ele costuma apresentar 2 partes que se contrapõem. A primeira frase pode apresentar uma ideia de oposição ao conjunto formado pela segunda e terceira frase, ou ainda as 2 primeiras frases ter um elemento de contraposição à terceira. Olhe bem, os grilos cantam apenas do meu lado esquerdo, estou ficando velho. As 2 primeiras contrapôs a terceira. Esse haikai é do Paulo Franchetti. Olha a do Teruko Oda. Pousa a borboleta. O delicado inclinar-se do capim florido. Já a primeira contrapôs as 2 últimas, né? Você pensa na borboleta, o capim inclinado, florido e ela pousando ali, né? Não dá para perceber, assim, a gente visualizar? E olha o tanto que é conciso, o tanto que é enxuto o haikai. Se tivéssemos em sala, nós íamos produzir haikais. Bem, vamos ver aqui essa atividade. Sobre as características do haikai, é incorreto afirmar. Letra A. Pequeno poema japonês de forma fixa, constituído por 17 sílabas distribuídas em 3 versos sem rima. Correto. A letra A, então, está correta, é a característica do haikai. Letra B. Geralmente focaliza um aspecto da natureza ou do cotidiano. Está correto. Eu não falei que é uma relação do homem com a natureza, né? Letra C. Faz referência aos sentimentos e sensações de um eu lírico. Sim, o eu lírico, que é o eu poético, ele coloca seus sentimentos, suas sensações, né? Letra D. A economia da linguagem, que é marcada pela precisão e objetividade, é sua maior característica. Verdade. Ela tem uma economia, é enxuto, tem uma precisão e objetividade e é uma das suas maiores características. Letra E. Poema de forma fixa, composto por 14 versos, divididos em tercetos e quartetos, de forma alguma. Então, a letra E é a incorreta. Alguns haikais aqui, olha, do Paulo Leminski. Essa vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. Tudo dito, nada feito, fito e deito. Jardim da minha amiga, todo mundo feliz até a formiga. Lua na água, alguma lua. Lua alguma. Observe que aqui, ó, ele faz um reflexo, né? Na água. Ele faz um reflexo na água. Ó, das letras. Bem, pessoal, isso é alguns conceitos, características do haikai. Você tem aí as questões de 5 a 10, alguns
poemas, haikai, para você interpretar.